Primeira vez que eu fui baleado, Igor, eu fui baleado, eu tinha uma repórter dentro da viatura. A primeira vez que eu fui... A primeira vez o primeiro sutiã ninguém esquece, você não é desse tempo, tinha um comercial que falava aí. A primeira vez que eu fui baleado, vou repetir, 1990, agosto de 1990. Uma repórter do Jornal da Tarde, um antigo jornal aqui de São Paulo, um jornal que falava bastante ocorrência também. Ela pediu, ela foi na rota, ela queria fazer justamente o que nós falamos aqui no nosso papo. Como todo mundo falava que policial é tudo louco, policial da rota usa droga, fuma maconha, tudo tem parte com outros as coisas. Ela queria mostrar que o policial de rota era um homem normal, um pai de família normal. E ela foi justamente mostrar a parte religiosa do policial. E como eu estava te falando, nessa parte da ocorrência, a repórter que saiu comigo... Aí o coronel me chamou, falou, olha lá, retardado, o que você vai fazer? Juízo e tal. O coronel tinha falava as palavras até mais pesadas, que eu não vou repetir aqui em respeito ao público. Tá bom, aquele dia nós saímos com a repórter na viatura, véio. Imagina aquela veraneio. Tem foto aí, Davi, não sei se você tem, não sei se... Mas tem as fotos, aí não tinha câmera de filme, era fotógrafo. Então era eu comandando a equipe, o motorista do lado, que o comandante vai ao lado do motorista. E no banco traseiro, a repórter escrevendo e o repórter fotográfico. Sérgio Amaral, lembro o nome do cara como se fosse hoje, nem sei se ele é vivo ainda, deve estar vivo ainda, fotografando, tirando as fotos e tal. E aquilo nós saímos do quartel conversando, e ela perguntando para mim, que coronel, mas ela perguntou justamente isso. O senhor que é evangélico, como é que é entrar numa ocorrência que morre alguém? E eu falei para ela, a pior coisa pra gente, acho que para todo homem, mas pra gente que é evangélico, é quando você entra numa ocorrência e o bandido do outro lado é de uma família de crente da sua igreja ainda. Da congregação, que é o nosso caso. E eu falando aquilo, comentando, e nós estamos patrulhando, andando, porque a gente na rota, a gente não fica olhando para dentro da viatura conversando. Você tá falando, mas eu tô no banco, eu tô aqui olhando para fora, o motorista tá pilotando, e nós estamos 4 conversando. Às vezes falando uma piada, dando risada, mas os 4, né, radarzão ligado. E nisso que nós estamos conversando, ela me perguntando qual era a pior coisa, o terceiro homem, o Rosivaldo, já morreu, que Deus o tenha, faleceu, infelizmente. Rosivaldo era um querido amigo, mas infelizmente já se foi. E ele falou, volta naqueles 2 caras. Por que é isso? Passou 2 caras que ele achou suspeito, tirocínio policial, e pediu para voltar. Aí a barca manobrou, né? A barca é a veraneia, né? A barca manobrou, pá, os 2, mão pra cabeça, na parede. Encostamos os caras na parede geral, né? Fizemos uma busca pessoal, não tinham arma, não tinham nada. Documento. Aquela época, você era obrigado a andar com carteira de trabalho registrada no bolso. Só a carteira de trabalho não era documento. Era carteira de trabalho registrada. Se não você prendia o cara, levava para o distrito, ele respondia por vadiagem, ou então a gente, como era muito difícil a comunicação, não é a tecnologia que era hoje, a gente levava para o distrito para ver se o cara tinha alguma passagem, se estava procurado. E nesse caso, os 2, eu tenho passagem por isso, falei, vamos levar os caras na dúvida, grampo nos caras, algemamos, pusemos no guarda-preso da viatura e fomos pro 45 DP na Brasilândia, verificar se eles tinham passagem ou não. E nisso, dentro da viatura, eu peguei a prancheta e comecei a qualificar os caras. Nome do primeiro, fulano, um negro e um branco. Fulano de tal. O outro, o branquinho. Natanael, não sei o quê. Opa, Natanael é nome de crente. Tá na Bíblia. Normalmente crente tem nome de Bíblia, né? Aí eu falei assim, Natanael, eu já olhei pra trás assim e falei, você é crente? Não, senhor. Ficou bravo que eu perguntei. Não, senhor. Mas minha mãe é. Aí a repórter abriu uns olhos da viatura, né? De que igreja que ela é? Da Congregação Cristã no Brasil. Tomou um susto, né? Olha, tudo que a gente falou aconteceu. Parecia que tinha marcado. Mas você acha que... Eu não combinei com o ladrão, que eu ia prender ele. Aí levamos pro distrito, ela falou, nossa, tenente. Eu falei, não te falei aí? Filho de crente, tá aí. Fiz a qualificação. E aí eu lembro que o Moreninho falava assim, eu não sou crente, mas se o senhor quiser eu posso virar, viu? Não precisa não, filho, pode ficar tranquilo. Tava no medo da rota, né? Aí levamos pro distrito, apresentamos. E eu lembro, Igor, quando a gente tava fechando a ocorrência, apresentando os 2 pro delegado, me saiu uma senhora negra de dentro do distrito. Eu nunca vi uma mulher daquele tamanho. A mulher devia ter uns 2 metros de altura, mas uma mulher enorme, bem pesada, bem obesa e desesperada, com 2 crianças assim no colo, uma no colo e o marido debaixo do braço, arrastando o marido assim, e chorando copiosamente. Pelo amor de Deus, só vocês da rota podem me ajudar. Calma, senhora. Não, pelo amor de Deus. E a repórter já ficou assustada, a Marinês Campos. O que foi? Tá? Ela contou que ela morava num cortiço, onde os vagabundos da região lá da Brasilândia, eles entravam nos cortiços, tiravam as famílias, chutava todo mundo pra rua e punha a família deles pra morar dentro da casa. Olha que petulante. Então vagabundo é folgado? Hoje não, vagabundo sempre foi folgado. Raça desgramada, só dá novidade. Vagabundo é um bicho à toa, né? Mas não vale o que o gato enterra, né, irmão? Mas enfim,
Foi lá, falei, putz, que zica, né, meu? Mas anotamos o endereço, o nome da mulher, e a Marinês, Telhada, nós vamos lá, né? Nós vamos lá. Falei, vamos ver, se der, nós vamos. Isso era umas 6 horas da tarde. Tava escuro. Falei, vamos tomar um café antes. Vamos esperar cair a noite. Na calada da noite, tudo acontece, né, meu? E acabamos de tomar esse café e fomos. Rua Celestino Moreira, número 3. Pode procurar, você acha. Brasilândia. Uma subidinha. Encostamos a barca. 7h30 da noite, escuro. Velho, que saudade dessa época, meu amigo. Aí descemos, abrimos as portas da barca, fechamos, não batemos as portas, que tem esse macete, né? As barcas, quando você chegava, plá, 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 a vila toda sabia que tinha chegado a polícia só pela batida de porta, né? Falei, vamos bater, fecha as portas devagar. Descemos, fechamos as portas devagarinho, entramos num cortiço, era uma descidinha, um terreno assim, tinha uns 6, 7 cômodos de alvenaria. Normalmente a diferença do cortiço para a favela é que normalmente são... Hoje a maioria das favelas são de alvenaria, mas naquela época era tudo madeira, né? E nós entramos assim, e eu lembro que ela falou 2 coisas que eu esqueci de contar. Eram 2 vagabundos. Um era um tal de Xana, Alexandre, e o outro era um tal de Davi. E ele tinha um nome escrito, seu parente, Davi, seu xará. Davi escrito em canetinha verde. Aí nós caímos para dentro do QTH, caímos. Eu lembro que o primeiro barraco que eu vi, eu já fui, meti o pé na porta, já caí para dentro. Quem tava sentado lá no meio de umas mulheres, o tal de Xana. Aí levanta a mão pra cabeça, geral, pá. Eu e o Jimenez e o Rosivaldo. Geral, tal, nada, não tinha nada. Seu nome? Já falei, você que é o Xana? Não, sim, senhor. Falei, não, senhor, pelo amor de Deus, eu moro aqui. Falei, quem mora aqui? As mulheres com os 2 olhos assim, porque ele não morava lá. Ele viu a rota chegando, correu pra dentro e sentou no meio onde as mulheres estavam sentadas. Falei, vagabundo covarde. Por que não encara a polícia na hora que chega? Corre pro meio da mulherada. Cadê o Davi? Cadê? Não tem ninguém aqui, não tem ninguém. Você vê como eu tiro assim no policial. O Jimenez, quando nós descemos correndo, eu não vi, mas ele viu. Ele olhou pro lado e viu que um dos barracos, desses cômodos, apesar de estar com a porta fechada, pela fresta da porta, ele viu que a luz de dentro estava acesa. E aí, nós prendemos esse tal de Xana e aí nós olhamos de novo, todos os barracos apagados. Ele falou, coronel. Falou, tenente, tem alguém dentro daquele barraco, porque a hora que nós passamos estava aceso. Olha lá, agora tá apagado, então tem alguém lá dentro. Aí nós fomos, batemos na porta, a porta trancada pelo lado de fora, como os caras são ardilosos. Eles punham um cadeado falso pelo lado de fora. Aí eu bati, abre a rota! Nossa, imagina o ladrão, quando ele ouve, abre que é a rota, o bichão deve travar o fiofó, né, cara? Eu não queria estar no lugar dele. Abre a rota, nós vamos meter o pé na porta. E eu ouvi uma voz que diz, não, nós vamos sair. Eu falei, pô, já me assustei, né, bicho? Quando tem criança, o cuidado triplica, quadriplica, pentaplica, sei lá quanto explica na vez, mas porque já tem criança. Jamais um policial, numa ocorrência, ele pode ferir um inocente. Você pode ter 10 bandidos mortos, 1 milhão de toneladas de droga apreendida, mas se você ferir um inocente, a ocorrência é uma merda, zerou. Quando falou aquela voz de criança, eu tomei um susto, né? Falei, puxa, tem criança dentro, e nós já ficamos com medo assim e tal. Aí, de repente, a porta abriu um pouquinho, a luz apagada dentro, saiu 2 menininhas correndo. Aí, caramba, né? Aí eu abri a porta, assim, tudo escuro, tudo apagado. Aí eu fui com o braço, assim, olhando aqui. Aí achei o interruptor. Quando eu acendi o interruptor, acendi a luz, no cantinho do barraco tá o ladrão lá, o Davi. Loirinho, cano na mão, já deu o primeiro tiro. No que ele deu o primeiro tiro, eu senti o tranco. O tiro acertou meu braço. Mas na hora eu nem, só senti o tranco. Aqui, ó. Dá pra ver a marca de bala aqui? Dá. Entrou aqui, saiu. Tomei aqui, eu tomei aquela e dei um tiro. Acertei nele também, o Jimenez atirou, acertou, ele caiu baleado, 2 tiros, tomou um na barriga e um na cabeça. Aí nós fomos pra cima, achando que ele tava, mas ele já tinha tomado o tiro. Pegamos o cano dele, a arma, né? O revólver, a gente chama de cano, né? Olhei no braço que tava escrito, Davi. Falei, é o próprio. Aí eu já saí e falei, Jimenez, tô baleado, vou lá pra fora. E nisso eu corri pra fora do local, subi até onde tava a viatura. E a Marinês, aí eu tinha pedido para eles ficarem na viatura, porque eu sabia que podia ter um entreveiro, alguma coisa, e os repórteres não podiam colocar em risco a vida deles. Quando ela me viu baleada, ela entrou em parafuso, desesperou, começou a chorar igual uma louca. Falei, calma, que você tá me deixando mais nervoso ainda. Aí nisso tem a foto, tá aí, Rafa, a foto? Tá. Olha aí pra você ver a foto. Essa foto saiu no jornal, na capa do jornal na época, eu baleado, pra quem não acredita que polícia é mentira, polícia não toma tiro, tá aí o meu braço vazando igual uma caixa d'água furada, entendeu? Esse de bigode sou eu, belo bigodão mexicano, tenentão de rota. Voltou à moda agora. O Arnaldo acho que tá do meu lado, é um soldado negro, né, que tá comigo. Esse cara era o melhor policial militar que eu conheci, soldado Arnaldo Francisco dos Santos, um querido amigo que faleceu infelizmente. Ele aposentou, morreu 2 anos depois de leucemia. Foi uma perda incrível, um cara maravilhoso. Enfim, saiu eu baleado,
Um vagabundo baleado, outro vagabundo preso. Eu fui socorrido pro PS Pirituba. Lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei no PS Pirituba, parou o PS, aí entrei baleadão já, tudo arrebentado. O ladrão foi levado pro PS Freguesia do Ó. Infelizmente faleceu, né? Falo infelizmente porque a gente não tem prazer, não vai fazer falta nenhuma, mas a gente não tem prazer na morte do criminoso aí. Cara, e a minha mulher tava grávida da Juliana. Juliana é minha filha mais nova, que hoje ela tem 34, 35 anos. Ela tava, acho que de 4, 5 meses da Juliana, e eu já fiquei com medo, porque ela tinha tido, antes de ficar grávida da Ju, ela tinha tido o aborto de um bebê, e na Ju ela já tinha tido uma ameaça de aborto. Eu falei, meu, a hora que a Ivânia souber, coitada, a Ivânia, mulher de polícia, sofre, velho. Falei, a hora que a Ivânia souber, ela vai ficar assustada, ela pode ter um problema com o bebê. Eu falei, então, não liguei não, porque naquela época não tinha telefone. Eu falei, ninguém avisa ninguém. Não avisa ninguém que eu tô baleado, que eu não quero que a minha mulher saiba, né? Mas, rádio de viatura, encostou o trânsito, encostou o tático móvel, o PS de Pirituba lotou de viatura. Parecia um desfile de 7 de setembro, tanto polícia. E eu peguei, quando eu fui medicado, tal, não vou contar aqui porque vai ficar todo mundo zoando, né? Porque eu tenho medo de injeção, eu odeio injeção, né? E na hora... Não, é verdade, cara, que você tinha que tomar bezetacil, e é na bunda a bezetacil, né? Tomar na bunda já é ruim, não, mas bezetacil, mano? Falei, tô fora, né? Aí, cara, mas aí teve a enfermeira falou que ia chamar os policiais, pôs os policiais de roda tudo na porta. Ó, se você não deixar tomar injeção, eu vou chamar os caras. Falei, não, então, pessoal, pode sair que eu vou. Aí bem que não tinha injeção. filmagem. Sob coação, eu tomei essa injeção, ainda bem que não tinha filmagem, mas foi louco, né? Mas, cara, meu braço foi desse tamanho, assim, ó. Eu lembro que pra tirar, pode ver que na foto eu tô com aqueles capotão azul. E ela queria rasgar meu capote. Falei, não, rasgar o capote não. Arranca o meu braço, mas não rasga o meu capote. Aí eu tirei o capote com dificuldade. Mas o meu braço ficou enorme, assim. Coisa feia de ver. Mas doía. Olha, quem não tomou tiro não sabe como dói um tiro. Cara, como dói. Na hora você não sente nada. Mas a hora que você vê o sangue, aí dá aquele... Mas dói, velho. Mas dói. E ela, quando deu a injeção, parecia que tinha tirado com a mão a dor, assim. Foi um negócio incrível. Parecia um milagre, né? Aí depois que eu fui medicado, me engessaram e tal... Eu peguei o telefone e liguei pra casa. Falei com a Ivânia. Falei, ô Ivânia, tudo bem? Olha, eu peguei uma ocorrência, vou chegar um pouquinho mais tarde. Ah, tá tudo bem. Falei, tá tudo bem, tá tudo em paz, só que eu vou chegar mais tarde. Tudo, tá legal, tal. E ela ficou tranquila, coitada. Ela falou que depois meu irmão passou, meu irmão é sargento, né? Ele passou lá, e eles me chamam de Painho, porque eu sou Paulo, né? Me chamam de Paulinho, meus irmãos e os amigos de infância me chamam de Painho, né? O Painho tá aí. Não tá. Mas, por quê? O que você... Ali no café em casa? Não é nada, não. Tô vendo o nego. O nego é Cláudio, não, a gente chama de... Tô vendo o nego. Não é nada, não. Acho que a cara dele devia... Dali a pouco encostou meus irmãos no PS. Foi uma loucura. Eu falei, pelo amor de Deus, não fala pra Ivânia. Enfim, isso eu tô contando só pra... Nossa, que essas coisas ficam na cabeça da gente, né, cara? Porra, mas tomar um tiro deve ser uma experiência 35 horrorosa, anos pelo faz isso. amor Faz de Deus, 35, cara. né? Foi em 90. E não contente, além de ser esposa de vou policial, contar. é mãe de policial também. E aí, pra acabar. Aí, sogra. Depois que eu fui apresentar o ocorrência, nós voltamos pro distrito, pro 45, onde tudo começou, porque é lá a Brasilândia é área do 45 até hoje, pra apresentar a ocorrência, tem que registrar a ocorrência. Quando eu tô chegando no distrito, adivinha quem tá esperando? A família do Mala, né? Eu olhei assim a família do Davi. Eu olhei a mulher com... Tá vendo que é crente vestido, cabelo comprido, o pai dele todo de calça de tergal, a família quieta no canto. Aí eu falei, ai meu Deus, falei, a família é crente. Pensei comigo já, mas não falei nada pra Marinês, né? Aí a Marinês, olha, telhado, a família deles, você não vai falar com eles? Vamos lá, eu fui lá, falei, dá licença? Ô, tenente, pai dele, queria pedir perdão pro senhor. Meu filho atirou no senhor, quase matou o senhor. Olha, o senhor perdoa a gente. A palavra já tinha falado o que ia acontecer. Falei, vocês são evangélicos? Nós somos. De que igreja? Da Congregação Cristã do Brasil. Paz de Deus, irmão, porque nós temos uma saudação, né? Paz de Deus, amém. Então, o irmão também é nosso irmão. Aí, pelo amor de Deus. Eu falei, irmão, eu quero pedir perdão pro irmão. Falei, eu sou um instrumento que, infelizmente, tirou a vida do seu filho. Não, irmão, fique em paz. A palavra já tinha dito que se ele não parasse no caminho onde ele estava, que Deus ia pôr a mão, que ele ia acabar tendo um fim muito triste e tal, e aconteceu. Ou seja, a palavra se cumpriu, né? E a Marinês Campos vendo tudo isso, né? Então, o que eu falei, a coisa mais difícil pra mim foi justamente o que aconteceu naquele dia. Aí não acaba a ocorrência aí. Acabou, encerrou tudo e tal. Vou chegar em casa. E pra avisar minha mulher que eu tava baleado, porque eu já tava engessado e tal. Aí eu usava velha técnica policial, não contava com a minha astúcia, né? Aí eu falei, eu vou chegar com a minha mulher, vou dar um susto nela, que ela vai ficar pé da vida comigo e não vai ficar brava quando me ver baleado, né? Aí eu cheguei assim, a gente morava numa casa de aluguel, numa casa simples. O policial tem vida simples, né, cara? Pô, que saudade daquela época, velho. Freguesia do Ó. Cara, que saudade. Poxa vida. 35 anos, hein?
Aí eu lembro que eu cheguei na janela, isso era 5 horas da manhã, 5h30 já. Coitada, dormindo, eu cheguei na janela e... Abre aí, abre aí! Já vi que ela pulou da cama assustada, coitada. O que foi? Faz meia hora que eu tô batendo, você não... não, tinha acabado de chegar, né? Ela abriu a porta assim, com aquela cara, querendo me xingar. Aí quando ela me olhou, ela olhou meu braço assim, ela engoliu e virou, saiu, não falou nada. Eu falei, pô, sabe? Aí eu entrei, fechei a porta. E ela não falava comigo. Mulher que não fala com a gente é fogo, né, cara? Mulher, quando elas xingam, tudo bem. Mas quando ela não xinga, você vê que o couro vai comer, né, bicho? Aí eu fui tomar banho. Aí tomei banho sozinho, dificuldade. Então. Aí eu pus o pijama. Quando eu fui pra cama, ela... O que foi que aconteceu? Você caiu? Falei, não foi nada. O que foi que aconteceu? Você tá engessado aí. Tomei um tiro. Ela fala até hoje, quando ela ouviu falar que eu tomo, ela tava deitada, ela falou que a cama rodou assim. Olha essa mulher, só não avisa a mulher. Mas ela, mas eu falei, não, você tá bem que eu tô bem, fica em paz, tá tudo certo. Mas por que você fez agora isso? Eu falei, eu fiz desculpa, eu fiz justamente pra te quebrar, pra não te assustar. Mas você não devia ter feito. Aí ela brigou comigo do mesmo jeito, mas já tava bom, se ela tava brigando. Se ela tava brigando, quem é casado sabe disso, né? Se ela tava brigando, era um bom sinal. E ela me desculpou e até hoje ela não esquece isso, que de vez em quando ela fala isso. Então, pra você ver como que parece um filme, né? Quando você fala, parece que foi tudo montado. Quem vê, é isso que é gozada. Tu fala, mentira, isso não acontece com o polícia. Tá aí, como é que eu ia adivinhar que tudo que eu falei pra aquela repórter aquele dia ia acontecer exatamente o que eu falei. E a repórter foi testemunha disso. Então, por isso que nós temos que ter um bom relacionamento com a imprensa, porque a imprensa séria, ela mostra a realidade. E ela mostra que a gente passa realmente. E esse meu primeiro tiroteio, jamais esqueço. Eu imagino, tu tomou uns tiros já também. Ela foi até na igreja depois. A repórter foi, filmou dentro da igreja, deu mau barulho. Ixi, quase que eu cortaram minha cabeça. Quase converteu a repórter. Entendi.